Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor e diretor da Escola da Lampoente, Felipe Fraga, mais uma vez acompanhado do meu colega professor Hidalgo, e hoje nós temos o prazer de receber, então, a deputada Luciana Genro, já agradecendo muito, né, por ter aceitado o nosso convite aí. A gente fica muito feliz por poder lhe receber, né? Como nós estávamos falando antes de começar a gravar, então nós somos uma escola pública de Canoas, esse projeto começou dentro da escola, né? E agora nós estamos conversando com todo mundo que aceita vir conversar conosco, assim, para falar principalmente sobre os tempos de escola, né? Porque a gente sabe que principalmente quem atua na política, assim, acaba dando muitas entrevistas e tendo muitas conversas sobre o trabalho mesmo, sobre a política, né? A gente vai falar sobre isso, vai te fazer perguntas sobre isso, mas a gente quer também fazer perguntas daquilo que não lhe perguntam, né? Sobre a sua época de escola, a época de faculdade, né? Que são curiosidades que eu particularmente tenho, assim, porque eu assisto seus vídeos, né? Para me informar sobre política e tudo, e acabo não conseguindo pesquisar sobre esses detalhes, assim. Então, de pensar como é que a Luciana era na escola, era na faculdade, né? Antes de começar na política, né? Mas vou deixar o meu colega se apresentar e depois a gente passa sempre para o convidado se apresentar. Nós não apresentamos, até porque você não precisa de apresentação, né? Mas aquilo que você achar relevante de falar na sua apresentação, daí fica à vontade contigo, então, Hidalgo. Então, eu sou o professor Hidalgo. A gente está muito grato como escola de a senhora ter aceitado o convite, de que a Débora, que é a assessora da senhora, foi muito solícita. Então, a gente sabe que a agenda da senhora é apertada. E a gente agradece, então, a disponibilidade da senhora vir até aqui, então, para contemplar a escola, né, com a questão da democracia, enfim, exercício da democracia aqui e esse espaço aberto para várias vozes, né, da nossa comunidade. Muito obrigada, Hidalgo, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês. Quero, antes de mais nada, parabenizar a escola por essa iniciativa, né? Quando a Débora me falou que uma escola pública estava me convidando para participar do seu podcast, eu achei sensacional, né? Não poderia deixar de arrumar um horário na minha agenda para prestigiar vocês e para contribuir com esse projeto. Eu sou deputada estadual nesse momento, do PSOL. Já fui deputada estadual antes, lá em 1995, foi meu primeiro mandato, eu tinha 23 anos quando fui eleita a primeira vez. Cumpri 2 mandatos como deputada estadual, depois fui eleita deputada federal, ainda pelo PT na época. Depois fui expulsa do PT, a gente pode falar sobre isso, né? Sobre por que eu saí do PT. E fundei o PSOL em 2003, né? No final de 2003 eu saí do PT e fundei o PSOL. E fui reeleita, então, deputada federal pelo PSOL. Depois, eu fiquei sem mandato por 8 anos. Fui candidata à presidência da República em 2014, que foi uma experiência muito interessante, que muito me honrou ter representado o PSOL naquele momento. Já fui candidata a prefeita também de Porto Alegre 2 vezes, 2008 e 2016. E fundei em 2011, quando fiquei sem mandato, o Emancipa, que é uma das coisas que mais me orgulha de ter feito na minha história política, que é uma ONG de educação popular, onde a gente oferece cursinho preparatório para o vestibular e para o Enem para jovens de baixa renda, né? Começamos em Porto Alegre, já temos em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Na verdade, é uma iniciativa nacional que nasceu em São Paulo e que eu trouxe para Porto Alegre. E depois, em 2017, a gente ampliou o trabalho do Emancipa também através da Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista. E a gente promove cursos, debates, educação antirracista e antimachista nas escolas. E eu tenho muito orgulho também dessa parte do meu trabalho político que não está diretamente vinculado ao mandato. Antes de nós irmos para a pauta, né, a primeira coisa que a gente sempre faz no episódio, como nós estávamos conversando antes aqui, que nós temos apoiadores, né? O próprio estúdio aqui, que é a ProHub, é um apoiador, né? Junto com a empresa, que é a ProVídeo, que faz nossas formaturas, né? E nos cede o espaço para gravar, né? E também nós temos parceiros que são canais que nos divulgam, né? Nós temos o Escola Pública Podcast, que é um podcast só sobre escolas públicas, que é de um professor de São Paulo também, que tem contato conosco, é nosso parceiro, e um professor aqui de Porto Alegre, que é o professor Viegas também, que ele vincula os nossos vídeos no canal dele, né? E também já começar com um pedido, né? Recém nós estamos nos conhecendo pessoalmente, né? Apesar de que quem acompanha geralmente os políticos nas redes se sente muito mais próximo do que o político, né? Porque acaba conhecendo, né? Mas eu já vou começar com o pedido que
esse ano a escola está fazendo 90 anos de existência, Olha, que né? bacana. Inclusive, o presente é alusivo a isso. A gente Uhum. tem a imagem ali também sobre os 90 anos. Inclusive, ontem a gente teve na Câmara de Vereadores o grande expediente homenageando a escola pelos 90 anos, porque é a escola pública mais antiga da cidade de Canoas, né? E o André Leão Puente, que é o patrono da escola, que dá nome para a escola, ele tem um busto na Praça da Matriz, bem em frente à Assembleia Estadual Vamos ali, né? homenagear a escola na Assembleia também. Isso, é esse o primeiro pedido que, Já tá que a gente aceito. queria Com fazer, né? certeza. Porque ele fica bem próximo ao monumento ao Júlio de Castilho, só que ele fica escondidinho, às vezes até fico meio triste que eu vou ali, o mato tá alto, né? E ele fica lá atrás, e eu levo os alunos pra bater foto lá, né? E às vezes Aham. eles têm que entrar no mato, assim, pra ficar perto do busto, Aham. pra poder tirar Muito foto. legal. Então, Vamos fazer e sim. nesse momento onde a educação está sendo tão atacada, precarizada, né? A gente também tenta ser um símbolo de resistência com a qualidade. Qual é o dia do aniversário? O aniversário é 9 de junho de 32. Ah, Então, muito esse bem. mês, a gente ainda está no Uhum. mês de aniversário, né? E a gente tenta, com esse projeto, assim, de tentar parecer um símbolo de resistência pela qualidade, assim, de mostrar que a escola pública tem qualidade, que a escola pública também pode produzir conteúdo, né? E é Claro. exatamente essa ideia, e eu acho que tanto a escola quanto o educador, né, de ele estar ali presente na Praça da Matriz, na frente da Câmara de Deputados, ele merecia mesmo Com essa certeza. homenagem, né? Então, se Vamos providenciar. e o último é que a gente está tentando contato com a Melchiona também, para ver se a gente consegue também, né, daqui a pouco na Câmara Federal também conseguir uma homenagem, de repente, esse ano, né? Tá Então, certo. como a gente está tentando, se conseguir nos passar um contato de assessoria aí, né? Mas vamos lá Vou passar para... o dela mesmo, pode deixar. Ah, muito obrigado. Então, depois de feitos esses pedidos aí, nós vamos para a pauta aí, né? E então, a primeira seria a apresentação, que já foi feita, né? E a segunda é do Hidalgo. Então, a primeira pergunta, então, nossa, da escola para a senhora, é qual a escola do ensino fundamental que a senhora estudou e do ensino médio? E também, assim, a Luciana, lá do ensino médio, o que motivou a entrar na política? Se foi um livro, se foi uma pessoa, se foi um professor? Às vezes tem um divisor de águas ali, né? Sim. Sobre a decisão de entrar para a política. Bom, primeiro eu fiz o meu ensino básico no Colégio Maria Imaculada, um colégio de freiras, que fica ali na frente do Beira-Rio. E ali eu, enfim, tive uma vida escolar relativamente normal até a 8ª série, quando eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa na escola. Porque, na verdade, a política veio de berço, né? Meu pai é o Tarso Genro, todo mundo sabe. Então, eu acompanhava a política desde criança, né? Inclusive, antes mesmo de entender alguma coisa, eu já levava os panfletinhos dos candidatos do meu pai, né, para a escola. Me lembro nas eleições de 82, que eu tinha 11 anos, eu já levei os panfletinhos na escola do candidato que o meu pai apoiava na época, que era o falecido André Foster, né? Que ele era do PMDB na época. Mas eu não entendia muito o que era aquilo, eu só entendia que o mundo se dividia entre quem apoia a ditadura e quem é contra a ditadura, né? Então, os bons são os contra a ditadura e os maus são os que defendem a ditadura, porque em 82 a gente ainda estava, né, na ditadura militar aqui no Brasil. Era o Figueiredo presidente. Depois eu tive a oportunidade, inclusive, de participar do comício das diretas já, em 84, né, junto com a minha mãe, com meu pai. Foi um momento também muito importante no meu contato com a política. A história do meu pai, né, de ter tido que fugir do Brasil quando eu tinha apenas 13 dias de vida, né? Então a minha mãe sempre me contou essa história de como é que foi quando chegaram lá os policiais, né, que levaram ele para o interrogatório, depois liberaram ele, e aí, porque não tinham bem certeza se ele era o cara que estavam procurando, né? E aí depois ele resolveu ir embora para, né, garantir que não iria ser preso, porque ele era o cara que estavam procurando. E ele era militante do Partido Comunista na época. Bem, então eu sempre tive essa política muito presente. E na 8ª série eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa na escola e fiz um jornalzinho, né, que se chamava Manifesto Estudantil. E no meu jornalzinho tinha uma matéria sobre a teologia da libertação. E as minhas freiras não gostaram muito da matéria, porque, enfim, acho que elas não eram da linha do Leonardo Boff, né? E aí me chamaram na diretoria e tal, o que é isso, tá. Aí elas ficaram tranquilas quando eu disse que eu ia sair da escola no ano que vem, né?
estava terminando a 8ª série. Aí eu fui pro Julinho, que é um colégio tradicional de movimento estudantil. E aí lá sim eu comecei a minha militância mesmo, Grêmio Estudantil, concorri, depois disputei várias eleições de liderança de classe. Isso já no ensino médio. Isso já no ensino médio, né? Quando eu saí, porque na época não tinha 9º ano, né? Então eu saí da 8ª e fui pro 1º ano do ensino médio. E aí no Julinho é que eu, né, me engajei mais fortemente, assim, mesmo na militância. Mas o exemplo veio do meu pai. De berço. E a gente queria saber um pouco também sobre a trajetória acadêmica, né? Nós sabemos que você é formada em Direito, né? Sim. E aí, quando estava no ensino médio, assim, começou a pensar em fazer o Direito, já era pensando, isso vai me ajudar na política, se eu ingressar na política, né? Ou você pensava em advogar mesmo, e daí a política aconteceu dentro da faculdade, assim? Como é que foi essa experiência na graduação? Na verdade, eu comecei a minha militância sem nunca pensar que isso iria me levar a ser candidata, né? E, aliás, essa é uma coisa que eu acho importante, assim, das pessoas terem essa noção, né? Que a militância, ela não é necessariamente um caminho para uma candidatura, né? A vereadora, deputado, porque há muita gente que é militante e nunca é candidato, né? Então, a candidatura é algo que pode acontecer num determinado momento, né? Mas a gente não deve começar a militar pensando, eu quero ser deputado, eu quero ser vereador, porque aí a gente acaba subordinando a nossa atividade política aos interesses eleitorais, né? E isso vai trazer uma série de problemas. A gente pode aprofundar esse assunto depois. Mas então eu nunca tinha pensado assim, eu quero ser deputada. Eu pensei que eu queria ser militante, que eu queria participar, né, do PT na época, depois dos movimentos, Grêmio, Estudantil, Centro Acadêmico, DCE. E eu comecei, assim, né, a participar pela vontade de ter uma participação efetiva na vida política do país. E depois a candidatura foi um processo que ocorreu num determinado momento, porque eu participava de um grupo dentro do PT na época, e o meu grupo quis apresentar um candidato ou uma candidata, né? E aí, então, me sugeriram o meu nome, porque eu era jovem, foi logo depois do impeachment do Collor, então tinha um ascenso da juventude importante de participação política, e também o fato de eu ser filha do Tarso ajudava, né? Porque o meu nome era conhecido, o genro, né? A parte genro do meu nome era conhecida. E aí foi que eu acabei sendo candidata, né? Mas não foi algo premeditado, assim. E o direito veio muito por influência do meu pai. Eu pensava realmente em ser advogada, né? Então eu comecei a estudar direito na PUC, porque eu não passei no vestibular da URGS. Eu estava grávida, inclusive, quando eu fiz o vestibular e acabei adiando 6 meses, porque eu não passei na URGS e aí passei na PUC no meio do ano. E comecei uma militância política também lá no direito. Só que aí eu tinha um bebê pequeno, precisava trabalhar e eu tinha já uma bagagem grande de inglês, né? Então eu resolvi começar a trabalhar como professora de inglês. E acabei largando a faculdade. E fiquei trabalhando alguns anos como professora de inglês, me especializei nessa área, fiz cursos e preparações como professora. E depois fui eleita deputada, né, sendo professora de inglês. E aí eu parei de dar aula, fiquei só no mandato. E aí, em 98, né, 10 anos depois de eu ter iniciado a faculdade lá na PUC, eu voltei para a faculdade de Direito na Unicinos. E aí me formei na Unicinos. Sabe que tu colocaste essa questão dos movimentos sociais, de se militar não pensando exatamente no mandato, né? Nós temos Grêmio Estudantil na escola já, desde que eu entrei na direção, porque é meu quarto ano como diretor de escola, né? Então, ali no primeiro ano de 2019, a gente já fez eleição e vem mantendo o Grêmio Estudantil ativo desde então, né? E eu já tinha organizado eleições antes. E é bem isso que eu coloco para eles também, né? De que a política não é só partidária, né? A política é muito mais do que isso, né? O partido é só uma expressão dos movimentos, assim, né? E que eles têm que procurar movimentos sociais, né? Claro. E ingressar, que é a melhor forma, né? Eu vejo e até acho
acho normal, né? Às vezes eu encontro alguns jovens que me dizem, Luciana, eu quero ser político, eu quero ser vereador. Porque a pessoa vê a política, né, por esse ângulo. Ela não tem um contato com a política do ângulo de uma militância, né? Porque a ideia de ser militante não é algo disseminado pelos grandes meios de comunicação, né? O que aparece nos meios de comunicação é os políticos tradicionais de mandatos, né? Então, aí eu sempre falo isso, né? Aí a pessoa me pergunta, o que eu faço para ser vereador, né? E aí eu digo, olha, a primeira coisa, tu tem que ter uma ideia, um projeto político, né? Tu tem que ter uma ideologia. Tu não pode querer ser vereador simplesmente para ser vereador, né? Porque se tu quer um emprego, tu tem que procurar um emprego, né, no mercado de trabalho. Não é vereança ou mandato, não é emprego, né? É uma tarefa política em busca de um projeto, de uma ideia, de uma ideologia. E a partir daí, sim, tu vai iniciar uma militância política por aquela ideia. Aí tu vai buscar qual é o partido, qual é o movimento social que encarna esse projeto político que tu quer defender. Tu quer defender a educação, tu quer defender os jovens, tu quer defender, né, os direitos humanos. Então, tu vai buscar onde tu te encaixa nessa militância. E a partir daí, então, pode vir a acontecer, né, de tu ter uma condição política de ser candidato, porque uma candidatura também não é uma coisa simples. Às vezes as pessoas se iludem que, como tem muitos amigos, acham que vão ter muitos votos, né, e não funciona assim, né, o voto é muito difícil de ter. Para cada 200 pessoas que a gente pede o voto, uma vai votar, né? Uma. Então, vocês imaginam para quantas a gente tem que pedir o voto para conseguir ter votos suficientes para ser eleito, né? Então, é bem trabalhoso e precisa ter um grupo, né? Não pode ser um projeto individual, tem que ser um projeto coletivo. Por isso eu disse, quando eu fui candidata, o meu grupo dentro do PT me escolheu como candidata, que eu já era parte desse coletivo político, né? Dessa organização política dentro do PT. Eu não era candidata de mim mesma, eu era candidata de um coletivo que tinha um projeto dentro do PT, que inclusive acabou sendo um projeto que saiu do PT, né? Porque depois o mesmo grupo foi o que, junto comigo, fundou o PSOL. E só antes da gente encerrar essas duas perguntas, né, sobre a trajetória escolar e a trajetória acadêmica, a gente sempre pede para citar um professor que tenha se destacado, assim, né, que tu lembra, né? Eu sei que escolher um só é difícil às vezes também, né, porque os outros vão ficar magoados. Pra mim é fácil. Pra mim é fácil. É fácil porque o meu professor do Colégio Maria Imaculada, o Francisco Carvalho Júnior, ele era professor de História. Eu era apaixonada por ele, por isso que ele é inesquecível. Eu tinha 13 anos e ele tinha 30 e poucos. E eu tinha aquela paixão platônica. Vocês são professores, já devem ter tido alunas apaixonadas também, né? É muito comum as alunas se apaixonarem pelos professores. E eu era apaixonada por ele, mas não só por uma paixão assim amorosa, mas uma paixão política, porque ele era o professor de história que trazia toda a política para dentro da sala de aula, né? E me ajudou, inclusive, a fazer o jornalzinho que eu fiz, né, nesse ano da 8ª série. Então, o Chico é o meu professor inesquecível. E só aproveitando o gancho do jornalzinho que tu citaste, a nossa escola também, ela teve em 1935, ou alguns anos depois, né, que ela foi fundada, então 3 anos depois, os alunos editavam um jornal, até davam o nome de O Farrapo, a gente tem nas nossas redes sociais lá as imagens dele, e em 2020 a gente editou uma revista e batizou com o mesmo nome, também em homenagem aos alunos que produziam na época, né? Só como a gente está no ano de aniversário da escola, que a gente citou, a gente quis citar isso. Hoje em dia se faz podcast, né? Naquela época se fazia jornalzinho. Se fazia jornal. Hidalgo, então? A senhora já apontou algumas coisas sobre a vida política, assim, na adolescência, a questão do Grêmio Estudantil, assim, mas também falou que a pessoa, enquanto jovem, tem que ter uma causa, uma ideologia, não é querer ser só político, mas quais são as dicas, então, para o jovem, para o adolescente, que queira ingressar, assim, de forma mais ativa na política, em causas gerais, assim, ou específicas, de acordo com o aluno, né? Eu acho que no caso dos alunos que devem estar nos ouvindo, né, que são os alunos da escola, a primeira coisa é
comprar as brigas da escola, né? Defender a escola pública. Então, é buscar organizar dentro da escola o grupo de alunos que possa ser um coletivo de defesa dos interesses dos alunos dentro da escola. E às vezes a gente pode pensar que uma reivindicação é muito boba e que não vale a pena lutar por ela, mas esse processo de organização, ele é muito importante. Então, por exemplo, os alunos querem um recreio mais longo. Queremos um recreio com 10 minutos a mais, porque não está dando tempo de ir no banheiro, fazer o lanche e Isso conversar. É bem comum, aliás, né? Sempre pedem isso. Eu sei que por isso é um exemplo que eu dou. Queremos mais 10 minutos. Como é que a gente vai conquistar esses mais 10 minutos? Primeiro, vamos reunir as pessoas que querem lutar pelo recreio ampliado. E vamos montar uma estratégia de mobilização. Vamos pedir uma reunião com a diretora, vamos conversar com os professores, vamos fazer uma mobilização com plaquinhas, com cartazes, né? Então, embora a reivindicação seja uma coisa muito básica, assim, muito pequena até se pode dizer, esse processo de organização, ele vai fazer nascer uma liderança, né? E ele vai ser educativo para essa pessoa que quer ser uma liderança, porque ela vai aprender a organizar uma luta. Então, daqui a pouco vai ter uma luta mais importante para ela organizar, daqui a pouco vai ter falta de professores na escola. E aí nós vamos ter que organizar uma luta que não vai ser dentro da escola, vai ser fora da escola. Então, vamos ter que organizar os estudantes, conseguir dinheiro para ter um ônibus, para ir para frente da Secretaria de Educação, fazer um protesto, pedir professor que está faltando, né? Então, já é um passo além do processo de organização e de mobilização. Daqui a pouco, esse jovem que organizou primeiro a luta pelo recreio, depois a luta pelo professor, vai se identificar com um partido político, que ele vai perceber que esse determinado partido político apoia a luta dos estudantes, né? O PSOL, por exemplo. Né? Então, ele vai lá e vai procurar a deputada Luciana Genro e vai dizer para ela, olha, Luciana, eu sou liderança na minha escola. Tu me ajuda a organizar a luta para conseguir o professor, para conseguir mais verbas para educação, eu quero participar, daí eu vou indicar para ele um coletivo de juventude que eu conheço, por exemplo, que organiza os jovens das escolas. Né? Um dos que eu conheço, por exemplo, é o coletivo Juntos, que é um coletivo que está nas escolas públicas, está na universidade, fazendo o movimento estudantil. Então, é esse processo, né, que vai desenvolvendo a liderança e vai, depois, quem sabe, esse camarada ou essa camarada se filia no PSOL e vai ser candidato, né? Mas aí ele não vai ser candidato só dele, ele vai ser candidato de todas essas pessoas que participaram dessa luta junto com ele ou com ela. Nós temos um exemplo de um maravilha, lanchinho temos também. lanche. Fica à vontade aí, Muito Luciano. obrigado, que cima da Dona Arlete aí. é exatamente para deixar à vontade e não deixar o convidado com fome. Olha viu? só, Fica... vou comer mesmo. Claro, vai lá. vontade. Servida. É bastante importante também nós pontuarmos, né, nesse ponto que os grêmios estudantis, eles são livres, né? Então, por exemplo, nem a direção, nem professor nenhum pode impedir que se forme um grêmio nas escolas. Só que a gente sabe que essa não é a realidade, não sei em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, lá se o diretor diz não vai ter, e ele pode dificultar e não acontecer, né? Então, nem todas as escolas incentivam como nós fazemos na nossa, né? E mesmo quem faz, eu que ajudo a organizar, todo ano tem um professor para me perguntar assim, Felipe, o Grêmio Estudantil não te dá tanto trabalho, por que tu organiza, né? Porque eles só dão trabalho, né? Eu disse, mas esse é o papel da escola, né? Sim. Os alunos, eles têm que criar problemas, a gente tem que ensinar eles a resolver os problemas, e é para isso que a gente serve, senão eles não precisam da gente, né? É exatamente essa a experiência. Mas é importante dizer, Felipe, que se tem alguma direção de escola que está impedindo a organização de grêmios, podem nos procurar lá na Assembleia Legislativa. Eu sou da Comissão de Educação e da Comissão de Direitos Humanos. E a gente ajuda a abrir essas portas aí para que o Grêmio possa ser organizado livremente. E aproveitando sobre que tu mencionaste a Comissão de Educação, ela existe há pouco tempo, né? Desde o último mandato, acho que vocês assumiram que foi feita a Comissão de Educação, se eu não me engano. Desde sempre. Ah, legal. Na Assembleia, sim. E em 2020, quando começou a pandemia, nós apresentamos o podcast na mostra, que foi feita da Comissão de Educação, que foi a primeira mostra, eu acho que em 2021 aconteceu, Sim. e esse ano eu não sei se vai ter ou não, né? Na época a gente apresentou para a Sofia, tinha mais A Sofia era a comissão. presidente. Isso, na época. Agora ela não é mais a presidente, agora é o deputado... me fugiu o nome dele agora.
Daqui a pouco eu te digo, mas não é mais do PT. E daí nós apresentamos na mostra também, a gente até recomenda no canal da nossa escola, inclusive tem o vídeo lá da nossa apresentação. E tudo, legal. porque a gente apresentou o projeto de podcast porque nós levamos em mostras estudantis, né? E também dentro dessa questão do Grêmio, né, isso que tu colocou é bem importante, né, de os alunos participarem do Grêmio estudantil, Sim. né? Tem Grêmio lá no André Puente? Nós temos o primeiro desde que eu entrei na escola, porque eu entrei na escola em 2009, né, tô lá há 13 anos, o primeiro que eu consegui organizar foi em 2016 e daí ele tá ativo desde então, né, e como diretor o primeiro que eu organizei foi em 2019, então. Muito bom. Luciana, indo para o próximo tópico, então, nós assistimos o último vídeo que está disponível no teu canal, pelo menos ontem era o último vídeo, não sei se foi postado mais algum hoje, né? E a gente sabe que até por tu participar da Comissão de Educação e tu tem essa proximidade com a educação, reivindica bastante, né, os direitos dos estudantes e professores, e nós tivemos uma reformulação do plano de carreira, né, em 2019, inclusive a nossa escola participou daquela greve de 54 dias, na de 2017, que foi mais longa também. Nós fizemos a greve o tempo todo, escola fechada, o tempo todo que ocorreu essa greve, né? Já pegando um pouco sobre o Grêmio Estudantil que nós estávamos falando antes, nós temos um ex-aluno que participa do nosso projeto de podcast, que é o Rian Riera, inclusive no nosso canal, onde o pessoal vai nos assistir depois, nós temos uma entrevista com ele. E ele participou ativamente da greve de 2019, ele ia conosco para os atos, né? E hoje, inclusive, ele trabalha com um parlamentar da cidade de Canoas lá, em decorrência desse trabalho que ele fez, né? Só para ressaltar a importância, né? E pegando o gancho dessa reformulação, né? Mas então essa reformulação do plano de carreira, você mesmo pontua sempre que a nossa situação ela ficou bastante mais precária por causa disso. Praticamente agora o aumento é quando o governo quiser dar algum, né? Mas ainda teve um aumento, né, para os professores, só que o reajuste dos funcionários foi ainda mais irrisório, né, e é o profissional de dentro da escola mais desvalorizado por salário, né, e ainda fazem um aumento de apenas 6%, né, então eu sei que tu colocou isso no teu vídeo e em outros vídeos também, né, e tu tem acompanhado a situação desses servidores em todo o estado e a gente queria que tu fizesse um relato sobre isso, né. A situação de todos os educadores, aliás, de todos os servidores públicos está muito difícil, né? Porque nós tivemos vários projetos enviados pelo governador que retiraram direitos, né? Que retiraram os avanços, retiraram as gratificações, então perderam salário. E o caso dos funcionários é ainda mais dramático, porque muitos não se enquadram sequer no reajuste de 6%, né? Alguns estão ainda aguardando pelo reajuste do piso salarial, do piso do regional, né? De salário mínimo. Então, o funcionário de escola, além dele ser desvalorizado do ponto de vista da estrutura escolar, porque ele não tem prestígio, né? Ele não tem a valorização que ele merece, porque a escola não funciona sem o funcionário, as terceirizações têm trazido ainda mais precarização, né? Então, o que a gente está vendo na educação é uma situação, assim, globalmente complicada. Obras inacabadas, né? A gente cobrou muito da secretária de Educação isso, inclusive eu fiz um dossiê que eu entreguei a ela com todas as escolas que entraram em contato comigo, reivindicando determinadas obras de restauração ou até mesmo construção de salas de aula que haviam sido que estavam em péssimas condições, ou falta de professores, falta de estrutura básica, né? Nas escolas não tem biblioteca, não tem laboratório. Então, é um sucateamento generalizado, né? E os recursos humanos são parte desse sucateamento. Então, professores e funcionários estão, assim, muitos vivendo endividados, né? Sem condições de se aprimorar no seu conhecimento para poder passar aos alunos. E muitos tomando remédio, inclusive, para depressão, para ansiedade,
porque a situação dentro da escola também é difícil, né? Porque lidar com alunos não é brincadeira. E os alunos também refletem os problemas sociais que vivenciam fora da sala de aula. Então, tanto o professor como o funcionário tem que lidar com esses problemas, né? Do aluno que está vivendo numa casa onde tem um pai alcoolista ou uma mãe drogadita, né? Ou está sendo assediado pelo tráfico, né? Então, é um conjunto de problemas sociais, ou a família está desempregada, não tem dinheiro para comer, chega na sala de aula com fome, ou chega na sala de aula de chinelo de dedo num dia frio porque não tem um tênis para vestir. Então, é um drama constante com o qual lidam os professores e funcionários de escola, que mereceria uma valorização igual ou até maior do que recebe um médico, um juiz, né? Essas profissões que são muito bem pagas, né? E os professores e funcionários de escola não. Mas isso tem a ver também, sabe, com a desigualdade salarial que existe entre os homens e as mulheres, né? Porque a educação é uma profissão majoritariamente feminina, né? Embora vocês dois sejam homens aqui para mostrar que não é só feminina, né? Mas a maioria das professoras são mulheres e das funcionárias nas escolas também, né? Então, a velha ideia de que a mulher não precisa ganhar tanto porque ela tem um marido que sustenta está na origem dessa má remuneração do profissional da educação, né? E isso já não é mais verdade há muitos anos. As mulheres que trabalham sustentam a casa, às vezes ganham mais do que o marido, às vezes o marido também está desempregado. Então, pagar dignamente um professor, um funcionário de escola, é uma necessidade porque a gente tem uma educação de qualidade. E também daqui a pouco, se as pessoas acharem, né? No último vídeo tu cita escola sem água potável, escola sem Exato. banheiro, né? Então daqui a pouco quem assistia achasse, a Luciana tá exagerando, capaz que a escola não vai ter banheiro, né? Posso dar um exemplo, em Santa Rita, que pertence ali à mesma que nós, né? Fica na cidade ao lado, nós temos uma colega lá, que é a Nilce, ela já tá há mais de 2 anos com um banheiro lá que não, usando aqueles banheiros químicos, assim, né? Pros alunos, né? E em 2 anos dá para construir um banheiro, né? E aí deu um enrolo com a empresa que ganhou a licitação, que não fez assim. e tal, né? É sempre assim. Mas falta vontade, tem como resolver isso, né? Pô, é só um banheiro, né? Não é uma escola inteira que tá pedindo, é só um banheiro, né? Então, para dar um exemplo. E no caso das terceirizadas também, na escola E mesmo. não pagam as mulheres, né? Eu passei pelo drama de que elas foram contratadas lá foi em novembro de 2020 e daí elas ficaram na escola ali conosco até mais ou menos março de 2021. Elas não tinham, algumas receberam um vale transporte, um vale refeição, um salário, outras não receberam nada, né? E nós passamos 3 meses, 4 meses ali tendo que dar cestas básicas para elas, assim, né? E inclusive tendo que liberar alguns dias, assim, porque elas não tinham passagem, né? Então é uma situação assim, porque deu algum rolo com a empresa, que a empresa não tá fazendo, mas não pode deixar um trabalhador nessa Isso situação, estava né? acontecendo agora, está acontecendo ainda em várias escolas. A gente tem empresas que não estão pagando e aí a gente vai na Secretaria de Educação, reclama, briga. As mulheres vão lá, em geral são mulheres muito pobres, né? Que não conseguem ir para o trabalho porque não tem a passagem. Então, a terceirização é realmente, assim, um drama. E a reposição de servidores também é muito demorada, assim, né? A gente, por exemplo, tá com uma merendeira a menos, que se exonerou, né? E já tá quase um mês, assim, né? Já foi aprovada a solicitação e tudo, né? Então, realmente é muito demorado, né? Mas só dando um depoimento, Com corroborando certeza. aquilo que tu diz no vídeo, né? Antes da gente encerrar, então, Luciana, a última coisa que a gente queria conversar contigo, né? Só pontuar que a gente tinha colocado sobre a evasão, né? A defasagem por causa da pandemia, né? Também já confirmando aquilo que tu coloca no vídeo sobre a evasão. A pior coisa que pode acontecer numa escola é a evasão, né? E para mim, que fui aluno de ensino médio, de escola pública no ensino médio noturno, né? A gente vê que no noturno, então, a evasão, assim, Muito alto. é gigantesca. A gente faz de tudo para manter os alunos na escola, assim, e realmente, depois da pandemia, o problema todo é que muitos não retornaram, né? E isso que nós somos uma escola privilegiada de estrutura e localização. Nós ficamos no centro da cidade, assim, né? Mas só confirmando que realmente os números de E tu evasão, sabes assim... que quando a secretária esteve na Comissão de Educação a última vez, eu questionei ela sobre esse problema da evasão. Ela disse que não,
que nunca teve tantas matrículas na escola, no ensino médio como agora. Logo depois saiu os números oficiais mostrando o alto índice de evasão escolar. Sim, né? E o aluno tá matriculado também não quer dizer que ele tá frequentando, né? Exatamente. Existe mais isso, porque a gente faz todo um trabalho de busca ativa, né? Exatamente. Então, o aluno que veio março, abril, agora não vem desde maio, a gente tá ligando, né? E os menores de idade não existe nem cancelamento de matrícula, a gente tem que deixar ele matriculado e ficar tentando trazer ele para a escola, porque aluno menor de idade obrigatoriamente tem de estar na escola, então não quer dizer que ele está frequentando se está matriculado, né? Estar matriculado e a frequência são coisas diferentes. Mas então o último tópico que a gente queria abordar é porque desde a última semana, porque teve o projeto de educação financeira, né? Pelas escolas estaduais, e daí você, no plenário então da Assembleia Legislativa, ali fez uma fala sobre isso, e ela de certa forma viralizou de forma que até foi bastante não só atacada, mas também comentada, né? Eu vi que até alguns influenciadores, assim, que geralmente não costumam falar sobre políticos, né? Eles falaram sobre isso. E daí, no último vídeo, tu explica bastante o teu posicionamento sobre isso, né? Ou porque tu era contrária àquele projeto em específico, não que tu fosse contrária à educação financeira, mas sim da forma como estava posto, assim, né? Então a gente queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Esse tema é muito importante porque eu tive a honra de ser retuitada pelo 03, né? O 03 é o filho número 3 do inominável presidente da República. Então, o Carlos Bolsonaro me retuitou e deu a senha para o exército de robozinhos deles me atacarem. Mas só aumentou o alcance das minhas publicações, né? Para mim foi bem positivo o balanço do acontecido. Mas acabou ficando, em quem não viu o meu segundo vídeo, só viu o vídeo retuitado pelo 03, um mal entendido em relação à ideia de que eu estaria contra que haja educação financeira para as crianças e jovens das escolas. E não é essa a questão. Eu fui contra o projeto e disse que o projeto era ridículo, né? E reafirmo que é um projeto ridículo. E eu explico por quê. Em primeiro lugar, porque não é papel dos políticos dizer o que vai ser ensinado dentro das escolas. Então, a ideia original da autora era obrigar as escolas a ter a matéria de educação financeira. Isso é absolutamente inconstitucional. A Assembleia não pode obrigar escola nenhuma a ter matéria. Isso é tarefa do Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual, Secretaria de Educação e da própria escola. A Assembleia não tem nada a ver com currículo escolar. Daí recebeu uma emenda na CCJ, tornando o projeto, então, autorizativo, o que fez com que ele ficasse também ridículo, porque as escolas não precisam de autorização, até porque o conceito da educação financeira já está estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação. Então, qualquer escola que queira fazer uma palestra, uma matéria sobre educação financeira, já podia fazer. Ela não precisa da autorização da Assembleia. Inclusive já fazem, né? Inclusive já fazem. Quando conseguem, por quê? E aí entra o mérito da questão, né? Porque aí não era só uma questão de ser inócua a autorização, mas também que não é o momento agora da Assembleia ficar empurrando para as escolas mais conteúdos. Por quê? Já há uma dificuldade grande dos professores se adaptarem ao novo ensino médio, né? Vocês que estão dando fazendo esse trabalho de sala de aula sabem o quanto está complicada a situação de fazer com que os professores deem aula para essas novas matérias que foram inventadas, né? Tipo, como é que é? Projeto de vida. Projeto de vida, mundo do trabalho e cultura digital. Então, os professores não tiveram um preparo, né? Alguns tiveram, segundo a secretária, mas pelo que se sabe, foram uma minoria para dar esse novo currículo do ensino médio. Segundo que os autores, a autora e os apoiadores do projeto, e aí foi o que me trouxe uma irritação muito grande naquele dia, foram para a tribuna com aquele discursinho liberaloide, né, dizendo que as pessoas se endividam por causa que não tem educação financeira. Quando a gente sabe que está todo mundo endividado, aliás, 70% das famílias estão endividadas, porque
os preços aumentaram brutalmente. A comida está muito cara, a gasolina, o gás, a luz, né, o transporte, tudo aumentou e o salário das pessoas não aumentou e muitas perderam o emprego. Né? Então as pessoas têm o dilema de comer ou pagar a conta da luz, comer ou comprar o remédio. Né? Eu recebo todos os dias pedidos de apoiadores e amigos meus. Pô, Luciana, me ajuda aqui, eu não tô conseguindo pagar o gás. Ô, Luciana, me ajuda aqui, eu preciso comprar um remédio, não tenho dinheiro. Tá? Então, essa é a realidade das famílias. Então, não é por falta de educação financeira que as pessoas estão endividadas. Então, de certa forma, nós que somos privilegiados dentro dessa pirâmide social brutal, né, que é o Brasil, precisamos aprender com aqueles que estão na base da pirâmide, como é que eles conseguem sobreviver com tão pouco? Eles podiam nos ensinar. Eles podiam nos dar aula de educação financeira. Como é que se vive com salário mínimo? Eu não sei. Tive a felicidade de nunca viver só com salário mínimo. Mas muita gente vive, a grande maioria da população vive. Claro que as pessoas vão se endividar vivendo com salário mínimo, né? Então, essa hipocrisia, esse cinismo, né, de associar o endividamento com a falta de educação financeira é que me deixou profundamente irritada naquele dia e eu realmente fui para a tribuna furiosa, né, porque eu não posso aceitar essa culpabilização da vítima, né? Assim como culpabilizam a mulher porque usa uma roupa decotada pelo fato dela ter sido estuprada, querem culpabilizar o pobre que se endividou, né? Como se fosse culpa dele, que não tem educação financeira. Então, é claro que educação é sempre uma coisa boa e necessária, inclusive a educação financeira. Mas vamos olhar o contexto em que as pessoas vivem, vamos olhar a realidade das escolas públicas no Rio Grande do Sul e compreender que são as próprias escolas que podem definir se o currículo de educação financeira é relevante naquele momento e se tem quem dê essa aula, né? Porque a escola não vai poder contratar um especialista. Eu recebi até mensagens de especialistas que disseram: tu tá desvalorizando o nosso trabalho, né? Não, mas não é o especialista que vai ser chamado para dar aula na escola pública, porque a escola não tem dinheiro nem para pagar o deslocamento do especialista até lá, muito menos a aula dele. Quem vai dar essa aula? O professor, a professora. E tá faltando professor. Matemática, por exemplo, que seria o mais associado à educação financeira, talvez. Não tem professor em várias escolas, né? Então, é tudo uma grande hipocrisia, né? Para fazer propaganda neoliberal, né? De que com educação financeira vai se resolver os problemas do superendividamento. E isso é inaceitável. E essa questão de faltar professor de matemática, nós até somos privilegiados, como eu disse, porque nós somos muito bem localizados no centro da cidade e nós conseguimos o quadro completo de professores de matemática. Mas as escolas mais de periferia do interior, não, né? Porque não tem profissionais lá, Exato. né? E muitos não querem trabalhar por esse salário, né? Quem é que tem capacitação para dar aula de educação financeira dentro das escolas públicas estaduais hoje? E como tu colocaste na dificuldade do novo ensino médio, essas disciplinas novas, qualquer professor está atuando, né? Ninguém fez graduação de mundo do trabalho, né? Ninguém fez graduação de cultura digital, né? Exato. Então a gente acaba aquele professor que sobra. Em geral, a gente tem que colocar os professores de educação física, porque eles perderam carga horária também, algo que era muito importante dentro da escola, né? Então eu concordo contigo no sentido de que não é o momento de discutir projeto de educação financeira, né? Tem que se discutir projetos que evitem a evasão dos alunos, né? Exato. Como eu disse, essa é a pior tragédia para a escola. Mas essas né? pessoas que eu vi subirem na tribuna para defender o projeto, e a própria autora do projeto, são membros da comissão de educação e nunca participam das reuniões. Nunca. Eles vão lá e dão presença na reunião e somem. Nunca participaram de uma audiência pública sobre os problemas das escolas. Então vão lá só para fazer discurso de véspera de eleição, para tentar angariar apoios de desavisados que acham que eles são bem intencionados, mas que não acompanham a realidade do ensino no Rio Grande do Sul. Luciano, então, para não ocupar muito teu tempo já agradecendo, né? Eu não posso deixar de encerrar reforçando o pedido pelos 90 anos da escola, né? E também chamando a atenção, se quiser compartilhar também isso no dia com os colegas, nós somos uma escola que está completando 90 anos.
Porém, nós somos uma escola que não tem uma quadra coberta, né? Nós temos 2 quadras e nenhuma tem cobertura no ginásio, né? E a gente acha que 90 anos era o suficiente para o estado do Rio Grande do Sul ter conseguido construir uma quadra coberta. Então, há realmente um descaso, assim, de 90 anos com a escola, né? E a gente está aí nessa campanha para ela completar 100 anos com uma quadra coberta e a gente poder fazer a festa embaixo dessa cobertura, né? Certo, conte comigo. Vou que... fazer esse pronunciamento e vou cobrar a quadra coberta. E daí reforço o convite também, que o próximo que a gente vai fazer para ti ir lá conhecer a escola, gravar conosco lá dentro, conhecer os alunos, né? Já fica o convite não só para ti, como para os teus outros colegas parlamentares. Nós estamos conversando com todo mundo, né? Inclusive conversamos com a Raquel aqui, ela também veio gravar conosco. Nós não pontuamos essas questões assim, das dificuldades, porque a nossa proposta é realmente trazer o convidado e que ele se sinta confortável conosco, para conversar principalmente sobre os tempos de escola, para a gente perguntar coisas que vocês não estão acostumados a que sejam perguntadas, assim, exatamente porque eu acho que tá todo mundo precisando conversar sobre coisas boas, assim, né? Então eu agradeço muito a tua disponibilidade aí de ter aceitado até rápido de vir conversar conosco aí. E a gente espera que tenha amostra esse ano também na Comissão de Educação, que a gente quer levar presencialmente o projeto de podcast lá e os alunos para apresentar. Vou levar para o presidente Paparico a reivindicação de vocês que faça a amostra novamente. Faça a amostra, inclusive a gente vai lá mostrar que a gente gravou o episódio contigo e vamos convidar a Sofia também, né? Não sei se o Hidalgo que faz os convites já chegou na Sofia Cavedon, senão anota ali depois que a Sofia é uma das que a gente tem que convidar, né? Então, mais uma vez, te agradeço muito, se quiser dizer mais algumas palavras. Eu que agradeço, foi um prazer. Adorei falar sobre os meus tempos de escola também. A gente não tem quase oportunidade de fazer isso. E eu deixo à disposição de todos as minhas redes sociais, né? Eu tô no Instagram, tô no Facebook. Vou postar uma fotinho nossa aqui no meu Instagram, nos stories. E tem um site também, lucianagenro.com.br. E podem mandar mensagens, reivindicações, propostas, enfim... conhecer o meu trabalho, né? A gente tem cartilhas que prestam contas do meu trabalho como deputada, que a gente envia também para as pessoas que pedem. Temos uma cartilha sobre os direitos LGBTs, temos uma cartilha sobre as religiões de matriz africana, temos uma cartilha sobre o feminismo antirracista, e temos também uma cartilha de direitos dos animais, né? Então, tudo isso está à disposição das pessoas. É só pedir através das redes que a gente envia pelo correio. E pontuando nesse caso que tu está colocando das atuações, né, principalmente para o público feminino, o Bottom que a gente te entregou como presente, a gente fez esse ano no 8 de março, né, exatamente alusivo, porque tu disseste, hoje nós somos 2 homens que estão aqui gravando contigo, professores, né, mas tanto na nossa escola como no universo do magistério, são muito mais mulheres, é mais de 90%, né? De diretores homens também são bem poucos, né? E a gente fez o Bottom, inclusive a nossa bandeira, que antes era azul, quando eu assumi a gente fez uma bandeira rosa, um pouco sexista isso da cor, né? Mas relativo realmente para fazer uma representatividade de que existem mais mulheres dentro da escola e muito mais meninas, muito mais professoras, a gente também tem essa preocupação e por isso nós queremos te levar lá. Palavras finais, Hidalgo? Eu particularmente agradeço a senhora, agradeço a Débora também, porque desde a abordagem até a gente conseguir efetivar esse podcast, ela sempre foi muito solícita, muito, muito legal, muito bacana. E a equipe toda do L Podcast agradece, então, a presença de hoje. Esse eu que agradeço. Bacana. Um beijão para vocês e para toda a comunidade escolar aí. Parabéns pela escola que vocês têm e continuem sempre trazendo essa oportunidade de comunicação através do podcast, uma grande iniciativa. E encontrando o pai, o Tarso, por aí, né, disse pra ele que a gente quer gravar pra falar sobre o Politécnico, né, porque na época ele foi governador, passou o Politécnico pelas escolas, a gente tem interesse de conversar com ele sobre isso, sobre como foi a experiência, né, como a gente estava dentro das escolas, né. Mas então, mais uma vez, agradecemos e encerramos por aqui. Vida longa e próspera a todos. Tchau, tchau, pessoal.